Imagine um homem preso em correntes, forçado a lutar contra outros escravos como se sua vida fosse só um jogo para entreter os romanos. Esse homem era Spartacus, um gladiador que decidiu não aceitar mais ser tratado como um objeto. Ele sonhava em ser livre e acreditava que outros escravos também mereciam a mesma chance. Agora, imagine milhares de escravos cansados de sofrer, unindo-se em uma gigantesca rebelião, desafiando o exército romano, que era o mais poderoso do mundo na época. Eles enfrentaram soldados armados até os dentes, prontos para caçar e destruir qualquer um que ousasse desafiar Roma. Mas Spartacus, com sua coragem e liderança, conseguiu derrotá-los várias vezes. Ele se tornou uma lenda, um pesadelo para os romanos e um símbolo de esperança para todos que viviam na escuridão da escravidão. Prepare-se para conhecer a história de uma rebelião que abalou o Império Romano e fez as elites de Roma tremerem. Será que Spartacus conseguirá vencer? Se essa história incrível está te prendendo e você quer saber mais sobre as maiores rebeliões e lendas que desafiaram o Império Romano, aproveita para se inscrever no canal. Não se esqueça de clicar no like e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma aventura que trazemos aqui. Vamos juntos explorar esse passado épico. Imagine só, um homem chamado Spartacus, que nasceu bem longe de Roma, era só um escravo e gladiador. Ele parecia não ter nenhuma chance contra o exército romano poderoso e super treinado, mas fez algo inacreditável. Spartacus reuniu um grupo enorme de pessoas, 70.000, entre escravos e pessoas que também queriam lutar contra Roma. Todos juntos, eles formaram um grande grupo de guerreiros prontos para lutar pela liberdade e enfrentar Roma, mesmo que parecesse impossível. Spartacus era muito esperto e sabia mais do que todos esperavam. Ele tinha nascido na região da Trácia, e, mesmo com os romanos dizendo que os trácios eram bárbaros, sem cultura, ele surpreendeu a todos. Um grande historiador da época, chamado Plutarco, disse que Spartacus era tão inteligente e educado que parecia mais grego do que trácio. Ele tinha algo especial, algo que fez até mesmo seus inimigos perceberem que ele não era um simples gladiador, mas alguém muito diferente. Antes de se tornar gladiador, Spartacus era pastor, cuidando de rebanhos lá nas montanhas da Trácia. Mas sua vida era cheia de desafios. Ele não só cuidava dos animais, mas também enfrentava lobos e até bandidos. A cada dia, ele lutava para proteger seu rebanho, o que acabou despertando nele um espírito de guerreiro. Com o tempo, ele percebeu que queria mais do que cuidar de rebanhos. Ele queria lutar. E foi assim que, um dia, ele largou tudo e decidiu se tornar um soldado. Spartacus acabou se tornando soldado, e alguns historiadores dizem que ele chegou até a lutar como mercenário no próprio exército romano. Foi durante essa época que ele aprendeu muitas das estratégias de guerra dos romanos, o que mais tarde ajudaria muito em suas batalhas contra eles. Spartacus e seus companheiros gladiadores planejaram uma fuga audaciosa da escola onde eram treinados, a escola de Lentulus Batiatus. Sem armas de verdade, eles usaram o que encontraram pela frente, como facas e espetos de cozinha, e conseguiram escapar. Cerca de 70 deles saíram de lá prontos para lutar por liberdade, formando o primeiro grupo de sua rebelião. Depois de escapar, Spartacus e seu grupo começaram a vencer batalhas contra as forças romanas, derrotando pequenos exércitos que os romanos enviavam para capturá-los. A cada vitória, mais pessoas se uniam a eles, camponeses e outros escravos que também queriam lutar por liberdade. Assim, o grupo foi crescendo. Spartacus se tornava uma ameaça cada vez maior para Roma. O Senado romano, porém, não via Spartacus como uma ameaça séria. Eles achavam que um grupo de escravos desorganizados jamais poderia vencer o exército romano. Por isso, enviaram um comandante chamado Caio Cláudio para cercar Spartacus e seus homens no Monte Vesúvio, acreditando que ele não teria como escapar de lá. Spartacus, no entanto, foi extremamente criativo. Ele e seus homens usaram vinhas e galhos das árvores para fazer cordas e escadas improvisadas. Durante a noite, desceram sorrateiramente pela encosta do monte, surpreendendo as tropas romanas que guardavam a base. Escaparam do cerco e, mais uma vez, venceram os romanos em uma batalha inesperada. Depois de várias vitórias, Spartacus conseguiu armar seu grupo com espadas, escudos e armaduras capturadas dos próprios soldados romanos. Seu exército crescia cada vez mais, pois muitos escravos e pessoas pobres, que eram maltratadas e exploradas pelos romanos, vinham de todos os lados para se juntar a ele, ansiosos por uma chance de liberdade e justiça. Com o passar do tempo, Spartacus se tornou mais do que um líder. Ele era uma esperança viva para todos aqueles que desejavam uma vida sem correntes. A cada vitória, o acampamento rebelde aumentava, com fogueiras brilhando à noite e risos ecoando pelo ar. Spartacus dividia os espólios das batalhas de maneira justa entre seus homens, e isso fazia com que eles confiassem nele cada vez mais.
Para muitos, ele não era só um comandante. Era um símbolo de liberdade, uma prova de que até o mais improvável dos homens poderia enfrentar o poderoso Império Romano e vencer. Quando um dos grandes aliados de Espartacus, Crixus, foi morto em batalha, ele não deixou que a perda passasse despercebida. Em um ato de lealdade e respeito, Espartacus ordenou que 300 prisioneiros romanos fossem sacrificados em homenagem a Crixus, como forma de vingança e de honra pela memória de seu amigo. Esse gesto deixou claro para todos que Espartacus não estava apenas lutando por si mesmo, mas por todos que se uniram a ele, honrando cada vida que se perdeu nessa busca pela liberdade. Preocupado com a força crescente de Espartacus, o Senado romano decidiu que precisava enviar alguém realmente poderoso para lidar com a situação. Assim, chamaram Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma e um comandante experiente. Crasso assumiu o controle das tropas romanas e trouxe uma disciplina rígida, usando até a cruel punição de dizimação, onde 1 em cada 10 soldados era executado como exemplo para os outros. Determinado a acabar com a rebelião, Crasso começou a cercar Espartacus e seus homens, colocando Roma em estado de alerta. Espartacus, percebendo que Crasso estava decidido a cercá-los, fez um plano ousado para fugir da Itália e levar seu exército de volta para o norte. Mas Crasso se antecipou e bloqueou todas as rotas de escape. Para garantir que os rebeldes não cruzassem para Sicília, ele mandou construir uma barreira de fossos e muros ao redor das posições de Espartacus, um cerco quase impossível de romper. Cercados de todos os lados, Espartacus e seus homens ficaram presos, com poucos suprimentos e cada vez menos opções para sobreviver. Apesar da situação desesperadora, Espartacus não desistiu. Ele reuniu seu exército e fez um discurso inspirador, lembrando a todos pelo que estavam lutando. Em um ato simbólico, mandou trazer seu cavalo e, diante de todos, sacrificou o animal, declarando que, se ele sobrevivesse, usaria o cavalo dos inimigos. E, se morresse, não precisaria dele. Com esse gesto, Espartacus mostrou que estava preparado para lutar até o fim ao lado de seus homens, sem planos de fuga ou desistência. Essa atitude aumentou a determinação de seu exército, que se preparou para enfrentar a batalha final com coragem e dignidade. O momento decisivo chegou. Espartacus levou seus homens para o campo de batalha, onde se encontraram frente a frente com o exército de Crasso. Com lanças e espadas em punho, os antigos gladiadores avançaram com tudo contra a muralha de escudos romanos. Mesmo com toda a força e coragem, os rebeldes foram sendo derrotados um a um. Espartacus, ferido na perna por uma lança, recusou-se a recuar. Em seu último ato de bravura, lutou até o fim, cercado por inimigos, preferindo cair em combate a se render. Após a queda de Espartacus, Crasso quis enviar uma mensagem sombria para qualquer um que ousasse se rebelar novamente contra Roma. Ordenou que os 6.000 sobreviventes do exército de Espartacus fossem crucificados ao longo da Via Ápia, a estrada que ia de Roma até Capua. Os corpos dos rebeldes ficaram expostos por anos, como um aviso cruel contra futuras insurreições. Curiosamente, o corpo de Espartacus nunca foi encontrado, o que criou um mistério em torno de sua morte. Mesmo após sua derrota, ele se tornou uma lenda, lembrado como o gladiador que teve a coragem de enfrentar o Império Romano pela liberdade. Com a rebelião finalmente esmagada, Crasso retornou a Roma como um herói aos olhos dos poderosos, mas logo precisou dividir a glória com Pompeu, outro general famoso que voltava de suas campanhas. O Senado romano, percebendo o poder e a influência de ambos, os nomeou cônsules em 70 a.C., fortalecendo suas posições políticas. Assim, enquanto Espartacus e seu exército foram derrotados, a revolta deixou marcas profundas em Roma, mostrando que até mesmo os mais oprimidos podiam desafiar o grande Império Romano e fazer história. Com o fim da rebelião, Roma entrou em um período de reflexão e temor sobre sua própria estabilidade. A ousadia de Espartacus e a força que ele reuniu revelaram que a aparente invencibilidade de Roma não era absoluta. Essa revolta fez com que o Senado e as elites romanas reconsiderassem a forma como tratavam os escravos e as classes mais baixas, temendo que outro líder como Espartacus pudesse surgir e unir os oprimidos novamente. A história de Espartacus se tornou, então, uma lembrança viva de que até o menor dos homens, se movido pela vontade de liberdade, poderia abalar o império. Mesmo após sua morte, Espartacus continuou inspirando gerações futuras como um símbolo de resistência e coragem. Historiadores e escritores passaram a contar sua história como a de um homem que, contra todas as probabilidades, enfrentou o maior império da época. Ele se tornou uma lenda, representando a luta pela liberdade e a resistência contra a opressão. Ao longo dos séculos, seu nome ecoou em movimentos de justiça e revoltas ao redor do mundo, provando que sua luta nunca foi esquecida e que seu espírito de luta vive em todos aqueles que se levantam por um mundo mais justo. Com o passar dos anos,
A história de Spartacus foi recontada e reinventada em peças de teatro, livros e, mais recentemente, em filmes e séries, sempre exaltando seu papel como herói dos oprimidos. Ele passou a ser visto não apenas como um gladiador rebelde, mas como um símbolo universal de liberdade e resistência. Cada nova geração que ouviu sua história encontrou inspiração para enfrentar seus próprios desafios e lutas, transformando Spartacus em uma figura mítica, uma lembrança eterna de que, mesmo nas piores condições, o desejo de liberdade pode mover montanhas e desafiar gigantes. Gostou da jornada épica de Spartacus e de como ele abalou Roma? Então, não deixe de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Curta o vídeo e compartilhe com quem também ama descobrir os segredos da história. E claro, ative o sininho para ser o primeiro a receber nossas próximas aventuras. Até a próxima!